Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. As notícias com a Vanessa Cruz. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República vão voltar às zonas afetadas pelo mau tempo. Depois de uma audiência em Belém, que terminou há pouco, Luís Montenegro ainda volta esta semana a reunir-se com Marcelo Rebelo de Sousa. Na quinta-feira, que já costuma ser o dia das reuniões semanais com o Presidente da República, mas desta vez também porque esse dia será, à partida, o mais crítico da nova tempestade que está a chegar ao país, a Depressão Leonardo. Vamos em direto até Belém, está por lá a Laura Figueiredo. Laura, conclusões desse encontro. Boa tarde, Vanessa. Luís Montenegro anunciou que o Presidente da República vai já hoje mesmo para as zonas afetadas pelo mau tempo, vai ser acompanhado por membros do Governo. Foi o que disse o Primeiro-Ministro, que assegura que tem estado sempre em contacto com Marcelo Rebelo de Sousa. Garantiu também que o Governo está a fazer o maior esforço possível para repor normalidade nas regiões afetadas, nomeadamente para quem continua sem luz, sem água e sem comunicações. E quanto às previsões para os próximos dias, o Primeiro-Ministro diz que esta semana vai ser um desafio grande e, como tal, na quinta-feira o Primeiro-Ministro vem aqui novamente ao Palácio de Belém. Estamos a fazer, como já tive a ocasião também de referir, o maior esforço possível para que a normalidade volte rapidamente à vida das pessoas, em particular daquelas que estão com maiores problemas nas suas dinâmicas e rotinas diárias, como sejam ainda não terem acesso ao fornecimento de energia elétrica, não terem ainda abastecimento de água. Um dia que a perspectiva será também um dia difícil, para podermos fazer a avaliação das incidências precisamente nessa ocasião e também para podermos fazer uma previsão ainda mais próxima do fim de semana, em particular de domingo, que é um dia onde também é previsível, do ponto de vista das chuvas, que possa haver problemas em termos de cheias ou inundações, e estamos a fazer também, como sabem, toda a prevenção para diminuir os impactos. Nesta declaração que não teve direito a perguntas dos jornalistas, aqui no Palácio de Belém, Luís Montenegro disse também que a intenção do Governo é que todas as medidas decididas no passado domingo cheguem o mais rapidamente possível às populações. Reportagem da Laura Figueiredo, em direto de Belém, depois deste encontro entre Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa. Os 59 concelhos em situação de calamidade representam 17% da população residente em Portugal e quase a mesma percentagem da área total do país. E Vanessa, importa ir agora para Carnaxide. Sim, porque a Proteção Civil está a fazer um novo ponto de situação. Vamos ouvir o Comandante Nacional, Mário Silvestre. As nossas populações tenham em atenção estes fenómenos meteorológicos. É efetivamente uma situação meteorológica muito complexa. As bacias e as albufeiras que se encontram com níveis mais elevados, e isto de norte para sul, e aquilo que mais nos preocupa, portanto, o Douro, o Rio Voga, o Águeda, o Mondego, o Lis, o Tejo, o Sorraia, o Sado, as bacias hidrográficas que neste momento até têm situações que estão em situações de vigilância são o Rio Lima, o Rio Cávado, o Ave, o Douro e o Tâmega. Portanto, as primeiras são bacias potencialmente atingidas e as outras estão neste momento em vigilância porque são bacias maiores e, portanto, o que podemos ter é uma capacidade de retenção e de escoamentos que vamos ter que continuar a analisar, e há um trabalho fantástico feito pela Agência Portuguesa do Ambiente, que tem feito uma gestão fantástica destes caudais, permitindo com isso ganhar capacidades de encaixe nestas barragens e com isto amortecer as condições meteorológicas, nomeadamente o impacto da precipitação bastante elevada que temos. No entanto, o facto de termos os solos muito saturados irá implicar um escoamento superficial muito elevado, ou seja, temos uma lâmina de água que está criada nos solos e, portanto, qualquer saída dos rios do seu normal leito irá ter velocidades de escoamento superficiais bastante significativas e, portanto, isto é mais um alerta para as populações, porque não podemos pensar que num fenómeno normal de cheia,
que o rio sai das suas margens e a partir daí tem o amortecimento nos campos, por exemplo, agrícolas, que têm pouca água, neste caso, esse amortecimento não será muito efetivo por causa da tal saturação que estávamos a explicar há pouco. E vamos ter, obviamente, o risco elevado de galgamento e de inundações urbanas, porque pontualmente a precipitação poderá ser bastante forte, podendo comprometer depois também os aglomerados urbanos em cidades como, por exemplo, Lisboa, sobretudo nas zonas historicamente mais afetadas. Por tudo isto, e para os próximos dias, vamos continuar com os pré-posicionamentos de meios dos agentes de proteção civil. Temos um conjunto de recursos pré-posicionados nas zonas potencialmente mais afetadas, no Douro, no Voga, no Tejo e na zona do Rio Sorraia. E, portanto, aqui será o potencial maior, onde teremos que, obviamente, ter aqui um conjunto de forças mais disponíveis. E estamos a falar de módulos de embarcações, ou seja, um conjunto de recursos munidos de embarcações com motobombas, ou seja, equipamentos de bombagem de alta capacidade e também, obviamente, com a capacidade que temos que ter de socorrer as populações e fazer evacuação em caso de necessidade. E, portanto, foi emitido um aviso à população, há a manutenção do funcionamento permanente H24/7 do funcionamento dos nossos centros de coordenação operacional a todos os níveis, até ao nível subregional, e há todos os dias reuniões de coordenação entre todos os agentes de proteção civil, portanto que juntos na mesma sala vão articulando as necessidades que vão surgindo um pouco por todo o território. Com base neste quadro meteorológico, o país foi elevado todo para o estado de prontidão especial 4, o mais elevado dos 4 níveis que temos, portanto é aqui, e isto implica 100% da capacidade dos agentes de proteção civil disponível para fazer face a este tipo de evento meteorológico. Os centros de coordenação, nomeadamente o Centro de Coordenação Operacional Nacional, implica todas as entidades que estão presentes no quadro, num conjunto de mais de 25 entidades que colaboram de forma estreita, onde partilham necessidades e também disponibilizam as suas capacidades para fazer face às ocorrências que temos tido e, sobretudo, já neste momento, numa fase de planeamento para aquilo que são as potenciais ocorrências que viremos a ter. Até porque os solos, como dizia aqui o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, os solos estão muito saturados, qualquer saída dos rios do leito normal pode provocar inundações e vem aí a depressão Leonardo, sobretudo a partir de amanhã e, sobretudo, quinta-feira. Os avisos estão emitidos por parte da Proteção Civil, estado de prontidão especial 4 é o mais elevado. André Ventura, no plano político, critica Marcelo Rebelo de Sousa pela visita ao Vaticano, tendo em conta o estado do país. Apesar do elogio à presença do chefe de Estado português junto do Papa, o candidato presidencial critica o momento da viagem de Marcelo Rebelo de Sousa. Vai acontecer na sexta-feira, vai e volta no mesmo dia. Numa visita a uma empresa agrícola em Torres Vedras, André Ventura diz que o ainda Presidente da República deve estar, isso sim, junto da população. Lembra alguém que um Presidente da República, no meio de uma crise como a que estamos, vá para o Vaticano? Lembra alguém que no meio de um momento em que as pessoas estão a perder telhados, em que não têm comida, não têm luz, não têm eletricidade, em grande parte do país, que o Presidente da República vá para o Vaticano? Quer dizer, francamente, acho que esta é mesmo uma questão que se deve colocar. E atenção, eu disse que se vencesse as eleições, será a primeira deslocação que farei. Agora, não é no meio disto, não é com as pessoas a sofrer, não é... André Ventura criticou também as declarações do ministro Manuel Castro Almeida, ministro da Economia e da Coesão Territorial, sobre as pessoas terem de contar com o salário para responder aos problemas mais imediatos. André Ventura reclama também, numa visita que fez a uma unidade de produção de frutas e legumes em Torres Vedras, a paternidade da medida anunciada hoje pelo primeiro-ministro, a suspensão de portagens nas áreas afetadas a partir da meia-noite. Saudar, porque também acho que o devo fazer, para o Governo, que acordou para as portagens ao fim de 3 dias, de eu andar a falar nisto e dizer que se devia efetivamente isentar as portagens, de se andar a dizer que não, porque era uma entidade privada, que não se podia. Finalmente hoje o Governo fez aquilo que eu ando a dizer há 3 dias, que é não faz sentido em zonas de catástrofe estarem a ser cobradas portagens. Era o mínimo. Eu o que espero é que durante este período de auxílio e emergência estas portagens não sejam cobradas, e eu o que gostava de ver era nos próximos meses estas zonas sem portagens, porque são zonas muito afetadas em termos de transporte e em termos de calamidade. Acho que era o mínimo que podia ser feito. Já nem vou às concessionárias, já não espero nada delas, francamente.
André Ventura, em campanha em Torres Vedras. E António José Seguro pressiona o Governo para que os apoios às regiões afetadas pela depressão Christine cheguem o mais rápido possível às populações. O candidato presidencial passou a parte da manhã em Proença à Nova, uma das zonas onde o mau tempo provocou graves prejuízos. Pela primeira vez, levou a comunicação social para ouvir os lamentos dos trabalhadores e deixar recados a quem toma decisões. As pessoas estão aflitas. Portanto, quer os empresários, quer as pessoas que ficaram com danos nas suas casas, precisam rapidamente desses apoios. Portanto, eu não percebo qual é a dúvida. Eles têm que chegar rapidamente. É este o momento em que as pessoas precisam, no momento de aflição, de ter esses apoios. Mas então a pergunta tem que ser dirigida a quem tem a responsabilidade de os fazer chegar. António José Seguro avisa que, sendo eleito no próximo domingo, vai voltar ao terreno para fiscalizar se as ajudas chegaram mesmo. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 3 de fevereiro. Os 4 jovens influencers acusados de violar uma jovem foram agora acusados pelo Ministério Público do crime de violação agravado, crimes que aconteceram há quase um ano, 12 de fevereiro de 2025. Os jovens influencers gravaram o ato sexual e pelo menos um dos vídeos foi visto mais de 32 mil vezes. Ninguém que o viu apresentou queixa. A denúncia acabou por ser feita depois pela mãe da vítima. O observador teve acesso à acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Loures. Os arguidos são também acusados de 27 crimes de pornografia de menores agravados. A vítima avançou com um pedido de indemnização. Steve Witkoff e Benjamin Netanyahu já estão reunidos em Jerusalém. O encontro entre o enviado especial de Donald Trump e o primeiro-ministro israelita começou por volta das 4 da tarde, dura há cerca de 2 horas e tem em vista preparar uma primeira ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão, que vai acontecer na sexta-feira na Turquia. Os escritórios da rede social X em França foram alvo de buscas numa operação da Justiça francesa, uma notícia avançada pelo Le Monde. A operação está relacionada com várias denúncias sobre o algoritmo do X e o conteúdo que recomenda. Elon Musk foi convocado para uma audiência livre e também vários funcionários desta plataforma. Há quem, na sequência da devastação da tempestade Christine, tenha perdido bens materiais e danificado outros, incluindo dinheiro. O Banco de Portugal anunciou nas redes sociais que pode substituir notas. Mas deve haver regras, notas que ficaram estragadas com água. Sim, só há direito a reembolso se as notas forem, claro, genuínas e se for possível reconstituir mais de 50% da nota ou, se não for possível, a pessoa entregar prova da destruição da parte que está em falta. E depois como é que isso acontece? É gratuito esse serviço? É gratuito. É consultar o Banco de Portugal em caso de necessidade. A Vanessa Cruz vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias.